Define parameters of program. Oi, eu sou o Fábio Moura, sou o dublador do Saru e você está ouvindo um podcast da rede Track Brasilis. Olá a todos, aqui quem fala é Carlos Henrique Santos, de volta depois de um longo e tenebroso inverno a mais um Segundas Impressões, o podcast que vai acompanhando aqui as aventuras da tripulação da USS Cerritos, a nave que raramente vai onde alguém jamais esteve. Dessa vez para falar sobre o eletrizante episódio final da primeira temporada de Lower Decks, No Small Parts. Comigo aqui, mais uma vez, Ana Clara Lacompo, para bater esse papo, trocar uma ideia e conversar um pouco sobre esse episódio. E aí, Ana Clara, tudo bem? Opa, tudo certo? Mais uma vez por aqui. Como eu sempre digo, para dizer o que a gente achou e o que a gente não achou, muitas vezes mais o que a gente não achou do que a gente achou. E a gente vai mais uma vez esperando que nossa opinião, ou a nossa não opinião, chegue aos nossos ouvintes de algum jeito por aí. Como diz a minha mãe, por coincidência a sua avó, quem procura que não perdeu, quando acha não conhece, né? Então... Nossa, quem diria que a sua mãe é minha avó? Eu não esperava por essa. É igual aquela revelação de que Darth Vader é pai de Luke Skywalker. Uau, essa daí é inédita. Pois é. Isso aí vai ter que colocar aviso de spoiler no nome do episódio. Spoiler pesado, né? Bom, pessoal, pedir desculpas aí pelo longo tempo, a gente demorou bastante para gravar isso aqui por N motivos, a maior parte dos problemas aqui de minha parte, de encontrar agenda e um monte de coisas, e a gente já está devendo esse finalzinho de temporada. Mas não foi por falta de interesse, a gente ficou eu particularmente fiquei bastante impactado pelo episódio, e vamos bater um papo sobre ele, bater um papinho sobre as coisas que a gente viu e as nossas perspectivas aí pro próximo ano, né, pra gente aproveitar para fazer um episódio um pouquinho mais longe aqui, uma espécie de mini especial aí, e projetar um pouquinho da temporada, falar um pouquinho do que a gente achou da temporada como um todo e projetar um pouquinho para o segundo ano. Vai ser um pouquinho maior, mas a gente vai fazer o máximo aqui para não se estender demais, tá bom? Obrigado a todos. Bom, Ana, para começar, Ana, é estranho chamar você de Ana, eu nunca chamo você de Ana, então é esquisito, mas enfim, parece que eu estou falando com outra pessoa. Mas então, Ana Clara, minha filha, esse é o último episódio, né, da primeira temporada do Lower Decks. Pelo menos a primeira avaliação foi positiva, mas falando do episódio em si, e aí, o que você achou desse episódio, o No Small Parts? Como é que foi pra você esse episódio, esse último episódio? Eu gostei bastante desse episódio, e assim, eu acho que ele acaba tendo um pouco daquilo que a gente tinha comentado nos episódios anteriores. Acho que já comentado frequentemente de uns 2 episódios pra cá, que a gente tava esperando uma sériezinha pra ver, piadas, engraçado, e aí, vem uma questão que você olha e fica pensando, caramba. Então, eu gostei bastante, tanto por isso, tanto no geral, eu acho que ele consegue funcionar tanto como no seu papel de série de humor, quanto na função de te deixar pensando no que você acabou de assistir, sabe? E eu acho que, além disso, ele fechou a temporada muito bem. Nesses 2 sentidos. Na questão de conseguir dar um desenvolvimento rápido, porém não necessariamente apressado para os personagens. E também de cumprir aquilo que era o objetivo principal, que no caso é a gente se divertir. Porque não é uma... Óbvio que a intenção de tudo que a gente assiste é a gente se divertir, mas você entendeu o que eu quis dizer. De ser uma coisa mais descontraída do que o resto da franquia.
Eu concordo. Eu tive um impacto grande desse episódio e acredito muito em função da expectativa que eu tinha para Lower Decks, que era para ser uma coisa um pouco mais light, um pouco mais leve. A série já mostrou em outros episódios, né, antes desse, que inclusive o anterior, acho que foi até um episódio bem mais intenso e mais impactante até do que esse, né, porque a questão psicológica da Mariner, ela foi bem intensa e bem pesada. Então o episódio, a série ela já mostrou, pelo menos pra mim, que não ia ser essa série assim tão leve, tão nonsense. Como até apareceu no próprio início, né, da temporada, a gente tinha algumas coisas ali que eram tanto quanto nonsense e tal. Mas ela tem seus momentos mais intensos e mais pesados, e esse episódio, para começar já com a destruição da Soulbogan, e aí além disso, além de destruir, assim, matar um monte de gente logo no começo do episódio, pessoas com as quais, é claro que a gente não teve uma interação grande com esses personagens, mas personagens que a gente viu anteriormente. Então você, bem ou mal, você cria um mínimo vínculo, né? Então, com a capitã, com aquelas pessoas ali. Sim. Então isso deu impacto, né? Mas será que, né, vai ser isso? Então foi bem impactante, sim. E tudo isso, acho que... Eu confesso a você que eu não sei o que pensar da série, assim. Ela continua navegando nessa questão. Horas eu acho que ela vai ser uma série mais leve, ela vai para uma situação mais intensa. Horas eu acho que ela vai ser... E aí, agora virou uma série de jornada convencional, e aí ela sai com outras coisas que a gente não esperaria de uma série convencional. Mas o episódio foi muito bacana, assim, foi bem impactante, e acho que foi um dos melhores episódios assim, de final de temporada de jornada que eu me lembre, tirando aí os finais de série, All Good Things and What You Leave Behind, não vou nem comentar, que é o clássico Deep Space Nine, mas assim, de uma maneira geral, os episódios, as temporadas, elas nem sempre terminavam muito bem, e acho que a temporada de Lower Decks, ela terminou num nível muito alto, e foi bem bacana. E da história em si, a gente tem essa questão ali, né? Depois nós temos tudo que acontece a bordo da Cerritos. Do meu ponto de vista, eu posso estar enganado, eu acho que a gente não tem assim quais são os elementos que poderia elencar. O que te chamou da história, assim, né? O que te chamou a atenção? A gente tem ali a questão ali do Exocomp com a Tandy, a gente tem, que é uma coisa, né, bem lateral. Acho que se não tivesse no episódio não ia fazer diferença nenhuma. Sim. A gente tem, acho que a questão do Badger de novo retornando, né? Eu acho que, e também acho que mais uma vez a Mariner e a mãe dela trabalhando juntas e resolvendo um problema. E elas trabalham realmente, quando elas estão afim, elas trabalham bem juntas. O que te chamou a atenção assim na história, ou você acha que não, foi tudo muito, né, muito igual, assim, alguma coisa te chamou a atenção, né, nesse arco? Eu acho que assim, não teve nada que se sobrepôs nesse, sabe? Não teve nada que eu acho que me chamou mais atenção do que o resto. Eu acho que ficou tudo num nível parecido. Tipo, não é, sei lá, pensar num outro episódio que eu posso dar esse exemplo. Não que aquele episódio que... Eu tô com um negócio aberto aqui, é mais fácil eu olhar do que ficar tentando lembrar. O terceiro episódio da temporada, o Temporal Addict. Que tem aquele negócio do... Que o começo... É nesse episódio, não é? Que tem o negócio lá do deadline, que aí eles têm que entregar tudo em tantos segundos, e aí começa a ficar um caos, exato. Então, eu tava dando uma olhada de novo, né? Não reassistindo, mas parei pra ler. Li outras reviews também. E
fui dar uma olhada e assim, eu no percebi... TB sempre, né? Os reviews do Leandro, no TB que você tá lendo. Exatamente. Não, mas foi exatamente isso. Você achou que eu leria Porque de outro senão, site? não, Eu você nunca... pode ler, a gente aqui é plural, a gente quer que você, a gente, inclusive para quem está nos ouvindo, não precisa ler só o TB, gente. Leiam tudo, mas leiam o TB também, entendeu? Não, eu nunca faria isso. Mas enfim, tava relendo e tipo, eu percebi que também é nesse episódio que tem aquela parte lá da Mariner com o Ransom, não é? Que eles vão lá, aí o Ransom vai brigar com o bicho. Sim, eu percebi que assim, eu não me lembrava que isso assim, existia. É no Temporal Edict, sim, porque eu percebi que tipo, a parada do tempo que eles tinham pra fazer chamou tanto a minha atenção que eu esqueci dessa parte, ficou escondido na minha cabeça. Até lembrava disso ter acontecido, porém, se você perguntasse, eu ia falar que era um episódio diferente, sabe? E eu acho que nesse episódio não chegou a acontecer isso, de uma coisa se sobrepor a outra. Eu achei que ficou tudo bem linear, então acho que nada chamou muito minha atenção. Não por não ter chamado a minha atenção, mas justamente por tudo ter chamado a minha atenção. Eu fiquei com essa impressão também, né? Mas aí tem uma coisa que eu acho que aí eu acho que é importante, e aí depois acontece tanta coisa de ação no episódio que a gente, pelo menos nesse momento você acaba deixando passar um pouco, mas que não pode porque é muito importante. Assim, a revelação da semana passada, do episódio passado, de que a Mariner é filha da Freeman. Isso pra mim foi assim, uma questão um pouco difícil no episódio anterior, porque eu trabalhei a primeira temporada inteira com o conceito de que as pessoas sabiam que a Mariner era filha da Freeman, porque pra mim não faz sentido nenhum as pessoas não saberem naquele contexto, né? Então não tem, sim, você vai ali, procura informação, acha e tal. Então no episódio anterior ficou estabelecido que as pessoas não sabiam, se descobriu que não sabiam, e dessa vez esse episódio já começa logo colocando essa situação e espalhando de forma viral para toda a nave que a Mariner era a mãe da Freeman. Eu acho assim, separando em dois momentos. Primeiro, até a semana passada, e eu achava isso muito complicado, mas paciência, é o limão que entregaram pra gente, vamos lá pra limonada. Feito isso, e eu continuo dizendo que eu acho que isso não faz sentido, assim, não é muito complicado, principalmente o Ransom, que é primeiro oficial, é trabalho dele saber quem são as pessoas que estão dentro da nave, então isso é um problema, até para a competência dele, mas beleza, foi colocado que não sabiam e vida que segue. Eu achei colocado isso, tudo isso colocado, eu achei que a maneira como eles usaram essa informação agora nesse episódio foi muito bacana, foi muito legal. Primeiro a briga, a discussão lá do Boiler com a Mariner e aquela cena depois dela vindo na nave, o pessoal fazendo selfie com ela, o pessoal querendo puxar o saco dela porque ela era filha da capitã. Foi um momento de humor, assim, um episódio bem pesado, né, assim, as pessoas querendo não, agora que ela é filha da capitã, deixa eu colar com ela, então me dá bem e tal. Então eu achei que eles fizeram uma coisa bem interessante, e como logo na sequência teve uma situação grave, eu acho que a gente eu pelo menos acabei absorvendo melhor essa questão do não conhecimento, né, e o que estava acontecendo dessa questão deles não saberem, né, então, mas acho que funcionou bem. E aí agora cria, né, uma expectativa para o que vai acontecer na próxima temporada, que aparentemente elas fazem um acordo ali de trabalharem juntas, né? Sim. Como é que você acha que isso vai funcionar? Se é que vai funcionar? Estou ansiosa para ver como é que isso vai ficar, porque vai ser bem diferente do que tá. Porque, assim, não digo nem que eu fico tão curiosa pra ver as duas trabalhando juntas, mas justamente porque elas vão estar trabalhando juntas, não necessariamente juntas, que é aquilo delas estarem trabalhando juntas sem ninguém percebendo que elas estão juntas, que pelo que eu entendi é isso que elas querem fazer, né?
da Mariner continuar fazendo o errado, sendo que na verdade a mãe dela tá apoiando as bobagens que ela tá fazendo. Todo mundo comentou isso, eu acho que faz sentido, mas uma coisa que chamou a atenção, e aí é um outro também um momento crítico, né, do episódio, é o sacrifício do Sax, né, Sim. Morre lá para salvar a nave, que é uma coisa muito legal do episódio. Acho que é uma aposta, assim, um risco grande de uma série abrir mão de... Tudo bem que a gente vai entrar no fato de que a Lower Decks, os protagonistas são, na verdade, Mariner, Boiler, Hunterford e Tendi, mesmo que muitas vezes a Tendi e o Hunterford não pareçam, mas eles teoricamente são os protagonistas da série. E os outros são elencos de apoio, né? Mas o Sax, a Freeman, o Hanson e tal, já faziam parte desse cenário, e aí eles abriram em mão de um personagem desse, embora, se a gente for olhar o retrospecto do Sax, também ele nunca fez nada de muito importante na série, mas não deixa de ser um personagem que tenha pelo menos pelo escalão, uma importância relativa. E aí a série, acho que até a maneira como foi feita, acho que torna o episódio, o personagem bem maior, dá uma importância pro personagem. Eu acho que fica bem interessante, acho que ele fizeram esse negócio de uma maneira muito, muito bacana, assim. Acho que é legal, assim, o sacrifício que ele faz, e é o dia esse é o dia mais feliz da minha vida, de ver que o cara tá vibrando, porque é isso que ele quer pra vida dele, né? Então, assim, acho que se ele não tivesse esse momento, talvez ele fosse viver uma existência para ele absolutamente inútil, né? E ali não, ele não tem certeza que se ele não fosse um desenho animado e existisse o vida pós-morte, ele estaria feliz por ter morrido daquela maneira, né? Sim. Eu acho que foi bem bacana. Mas aí, o que acontece? Abre um espaço ali, que eu não sei se vai ser utilizado, para Mariner ocupar aquele espaço. Porque, na verdade, assim, a diferença... se a gente, é claro que a Mariner teve sempre mais espaço, por isso que eu comentei, ela é a protagonista da série, o Sax não. Mas o Sax, ele sempre foi um cão de guerra, da mesma maneira que a Mariner é. A diferença é que o Sax, a Freeman conseguia controlar. Uhum. Mas, de certa forma, eles têm perfis parecidos, com a diferença que a Mariner, a Freeman não controlava, e o Sax ela controlava pela questão da hierarquia. Sim, então, sim. me parece meio... Agora, assim, ninguém aposta nisso, né? Que ela vá, de repente, virar uma oficial de segurança, isso vai ser essa coisa velada mesmo que você falou aí. Mas me chamou a atenção isso, porque eu acho que cabe, né? Assim, se não fosse toda essa questão, caberia colocá-la naquela posição. Sim, caberia. Até porque do pessoal lá da... Esqueci o nome certo. Deles. O Shanks era o mais imprudente dali. Então, acredito que se você fosse comparar eles ao pessoal do que a Mariner, o Boiler, essa galera, a Mariner e eles estaria ali no mesmo lugar mesmo, no mesmo patamar. Pois é. Vamos ver como é que isso vai funcionar e tal, mas acho que tem esse impacto, tem essa possibilidade, que é uma possibilidade para mim. Eu também acho que se colocassem ela na ponte agora, não sei se seria, como é que funciona, mas dentro desse cenário que eu vejo, que os dois têm perfis igualmente agressivos e similares, eu acho que caberia, mas esperar para a próxima temporada o que eles vão fazer. Bom, além disso aí a gente tem, né, a gente já falou, então cobriu ali a parte do Sax e tal. Eu acho que a Tendi nesse episódio não teve muito o que fazer, né, assim, aquela história ali do Exocomp, que na verdade é um elemento que o Exocomp é de um episódio da nova geração, depois o pessoal pode dar uma olhadinha lá nos easter eggs da Lúcia, tá tudo lá bem explicado, mas aquilo aí não fez, né, diferença pro episódio, né. Acho então, só queria fazer aqui um adendo, que dessa vez eu li
Então eu sei de que episódio você tá falando. Dessa vez eu estou adiantada e estou informada. Isso é importante, isso é importante. Me sinto mais feliz agora. E a Lúcia também, com certeza. E o pessoal que escreveu o review do episódio do... Eu esqueci o nome desse episódio agora. Também esqueci, é o Crisis Points ou o Crisis Points foi anterior? Not Small Parts, No Small Parts. Eu digo o episódio em que aparece o Exocomp da nova geração. Ok. Mas tranquilo. Mas aí foi engraçadinho ela aparecer pintada com a cor do uniforme da Sim, achei muito bonitinho. Mas não teve... O Hunter, por outro lado, né, tem uma participação aí importante e tem ali e tem o Badge de volta, né? O Badge aí, the bad guy do Holodeck. E acho que já virá um personagem meio histórico já, o Badge, né? Sim, ele é o nosso mascotinho. Pois é. E aí a gente teve essa questão. Eu acho, mas aí assim, falando aí desse arco, né? E o sacrifício do Saxa, e aí, para eles conseguirem salvar a nave, o Saxa sacrifica e o Rutherford perde a memória. E aí a gente vai ter um Rutherford com uma outra. Eu não sei até que ponto isso é tão importante. Pode ser que é importante para ele, é claro, perder a memória. Mas para a série eu não vejo o que isso possa causar. Eu acho que a ausência talvez ali do implante, aí ele não vai ser um cara tão genial assim, talvez a gente tenha um outro personagem. Mas aí pra gente redimir, ou se é que ela precisa de redenção, atende. De novo, né, eu acho que aquele superpoder que atende, mesmo não, pelo menos pra mim, né, e aí eu queria a sua opinião, assim, já que é a sua personagem favorita, de mesmo não fazendo nada, mas dar uma, assim, aparente, né, dentro do contexto do episódio, mas de dar uma mensagem de esperança, porque a hora que ela tá ali, e ela percebe que o Rutherford perdeu a memória, e aquilo em outros filmes, em outras séries, seria um momento assim de drama e tal. Ela, pô, que legal, eu vou poder então fazer tudo de novo pra gente ser nossos melhores amigos novamente. Eu acho que é isso que é legal da Tandy, dela, quando você acha que tá tudo ruim, ela consegue tirar alguma coisa boa daquilo ali, essa alegria que ela tem contida. Sim. Mas aí, até você falar nisso, eu lembrei de uma coisa que eu senti quando eu vi o episódio, e eu andei refletindo sobre isso desde então, que a Tandy sempre teve isso, né, de ver o lado bom da coisa, ela vê o copo meio cheio, não o copo meio vazio. Uhum. Mas eu andei, eu acho que principalmente nessa parte que aparece o Rutherford fala que não lembra quem ela é, e aí ela fala isso, acho que essa parte me deu um estalo, será que na verdade ela está tentando falar esse tipo de coisa pra se convencer de que tá tudo certo, sabe? Porque assim, até então, eu tava vendo todo jeito que ela reagia às coisas como uma coisa muito inconsciente, como se fosse realmente o jeito dela, não, realmente, não existe lado ruim, nada, tá tudo certo, não tem como mesmo se acontecer alguma coisa ruim, isso aqui vai ficar bom de algum jeito. Mas aí eu acho, naquele momento que o Rutherford perde a memória, e aí ela primeiro fica, então eu posso fazer tudo de novo pra gente ser melhor amigo? Eu fiquei pensando, cara, será que na verdade esse tempo todo ela não tava ficando super deprimida com as coisas ruins que estavam acontecendo e ficava, não, preciso ficar pra cima, e começava a tentar não só colocar os outros pra cima, mas também se colocar pra cima, sabe? Não sei se é uma análise muito profunda do personagem pra uma série que deveria ser de comédia, porém eu fiquei pensando nisso. Aquele momento me deu um negócio de caramba, será que na verdade esse tempo todo ela fica mal com as coisas que acontecem e ela fala as coisas pra se convencer de que tá tudo certo, não se deixar ficar triste, sabe? E aí eu fiquei pensando nisso. Olha, eu acho que assim, é uma possibilidade, eu não acho, eu não acho que seja esse o plot das pessoas que estão escrevendo o personagem pra ela. Não acho que seja.
Mas acho que tirando do escopo da série, da própria personagem, isso é possível, né? Eu acho que é até muito comum, né? As pessoas que estão, como você vê, as pessoas estão sempre muito felizes, muito felizes, muito felizes. Na verdade, aquilo ali é uma maneira de tentar escapar, às vezes até de uma depressão, de uma outra coisa, e de repente nossa, fulano era tão não sei o que e aconteceu não sei o que. Então, isso não... Mas não acho que seja o plot do personagem, embora, assim, lá atrás, no episódio que ela... eu não me lembro agora se era... Eu acho que foi o Cupid's Arrow, que ela vai tentar... Não é o Cupid's Arrow, não. É outro episódio. Talvez, acho que é o Moss Vessel, em que tem aquele cara lá que tá bancando o maluco que vai fazer a ascensão, que ele vai virar energia, não sei o quê. E um dado momento ela vira pro cavalo. Eu tenho a necessidade de que as pessoas gostem de mim. Eu não consigo aceitar que as pessoas não gostem de mim. Isso para mim é um problema. Então, já ficou claro ali, isso é um problema. Né? Assim, nem todo mundo vai gostar de você. E você tem que conviver com isso, não tem jeito. E ali ela já deixou claro quem escreveu a personagem, naquele momento, pelo menos, pontuou uma preocupação com o perfil psicológico dela. Sim, então, sim. Então, essa sua leitura, ela é uma leitura que ela faz todo sentido de uma maneira geral e pode sim ser encaixada no futuro da série, porque lá atrás já foi pontuado que ela tem algum tipo assim, isso é um problema. A pessoa tem essa dificuldade, essa necessidade de aceitação, e ela ficou desesperada porque ela tinha que ajudar o cara, mas depois, não é que eu quero tanto te ajudar, porque eu preciso que as pessoas gostem de mim. Você não pode não gostar de mim, isso vai me fazer mal, né? E então acho que já tem um caminho ali. E é interessante como a gente para conversar uns 2 minutos e a gente no começo atende mas atende sim, a gente tem coisas ali interessantes ali dentro daquilo que você consegue, no mínimo, puxar um bate-papo, puxar um debate sobre a personalidade dela. Isso é bem interessante e é um mérito para a série também, eu creio. Bom, e aí assim, a gente tem um passo aí. Tem uma questão nesse episódio, que é uma questão que pra gente que é trekker velhinho, a gente chorou, que foi a hora que a Titã chega quebrando tudo e salva. Então, aquela cena ali pra gente viu aquela, assim, quem é trekker já de muito tempo viu aquela cena as 287 vezes no mesmo dia, chorou, viu a cena de todos os ângulos e tal. Pra você que não é assim é só uma nave chegando para salvar o dia, né? Então, assim, a gente já vai ter um papo sobre essa questão da representatividade dessa chegada da Titã, e é só para contextualizar, né, no final do filme Nemesis, que é um filme bem ruim, mas é um filme de jornada, o Riker, não tem jeito, né? O Riker e a Troy, eles saem da Enterprise, e o Riker vai assumir essa USS Titan junto com a Troy e tal. E isso ficou no universo, né, da imaginação criativa do fã de jornada, que sempre quis ver a Titan, que sempre quis saber o que aconteceu. E quando a Titan apareceu ali, a realização de um sonho para muita gente. Então, assim, isso acho que é claro pra gente, né? Então, para quem é mais velhinho aí, para quem é mais novinho aí, não tem essa identificação com a série, acho que não teve esse impacto todo. O que você achou aí Sim, não precisa se estender, só por exemplo, você tá errado, eu me emocionei ou não. Por aí, porque o que eu queria comentar é a consequência disso, que é a promoção do Boiler, e teoricamente a gente começa a segunda temporada sem o Boiler a bordo da Cerritos, né? E aí é onde eu queria chegar dessa conversa fiada toda. Assim, a gente tem essa chegada aí da Titan, não sei se, né, como é que isso funciona para você. Mas aí na sequência eu queria que você falasse um pouquinho disso também, da questão do Boiler e o que você achou aí do que fizeram com ele aqui nesse episódio, e da sequência para a próxima temporada aí. Tá. Primeiramente, sobre a Titan chegando,
realmente não foi uma coisa emocionante pra mim, até porque ia ser difícil ser, porque, né, não conheço os personagens, mas... Primeiro eu estranhei, porque eu fiquei, de onde é que isso saiu? Aí depois eu me toquei no que tava acontecendo, eu fiquei, meu Deus, que legal! Principalmente quando falaram, assim, quando apareceu o Riker o nome dele, não é? Riker, Isso. Eu não foi, assim, não percebi. Só que aí quando apareceu a Deanna, aí eu me toquei o que tava acontecendo, porque eu já vi ela mais uma vez, mas em vários lugares, não lembro onde, porém o rosto dela e o nome também. E ela falaram dela, eu fiquei, meu Deus, agora eu entendi o que tá acontecendo. E fiquei, meu Deus, isso é genial. Eu achei muito legal, porque assim, a série toda, no decorrer da série toda, tiveram muitas referências, umas mais easter eggs do que outras são mais explícitas mesmo, tipo no próprio episódio que eu já esqueci o nome, mas que eu falei mais cedo hoje, o Temporal Addict, que eles falam do Boiler Effect, e aí no final fala de uma outra pessoa de uma série antiga também, e assim, não só ele nesse episódio, eu digo esse episódio porque apareceu a estátua dele imensa, mas em vários outros episódios eles mencionam outros personagens. O Chef O'Brien, de Isso, Deep Space ele. Nine. Eles mencionam outros episódios, outros personagens em outros episódios. E eu acho que, assim, ter uma referência desse tamanho, que não é nem uma referência de tão grande, que não pra fechar a temporada, eu achei que foi genial. Foi uma jogada muito inteligente. Porque, assim, talvez quem não tem contato nenhum com a série não perceba que vem de um outro lugar aquilo. A Titan vem de outro lugar. Mas acho que mesmo se eu não soubesse nada da série, dá pra perceber que aquilo ali não foi um encontro aleatório, que é uma coisa grande. Tanto pra série em si, quanto pro universo inteiro, sabe? Do Star Trek. Então eu achei muito legal. De verdade. A chegada ali, assim, independente da gente conhecer ou não, né, a história por trás disso, mas a chegada, a cenografia, aquela coisa de chegar quebrando tudo, chegando, salvando o dia, tava assim, é uma coisa muito, muito impactante, né, maneira, ela não chega de uma forma discreta, né? Sim, ela chega tipo, meu Deus, vai salvar tudo. Chega rasgando e não tem essa de tal, né? Eu acho que é bem bacana. Uma coisa que eu achei legal, e eu acredito que, assim, pelo menos pra mim, né, assim, foi um detalhe, foi o traço do desenho da Diana nesse episódio. Eu gostei muito, assim, do traço, assim, do desenho do rosto dela que fizeram. Ficou uma coisa assim... É engraçado que ficou... Assim, a gente identifica que é ela, mas tem algumas diferenças e tem algumas coisas meio over, mas é um desenho que eu acho que é muito, muito sofisticado, assim. Eu achei muito bacana o desenho, né? Sim. O traço que eles escolheram pro rosto da Diana nessa chegada, e foi muito legal. E assim, o que eu achei muito legal no sentido geral da série toda, mas eu acho que nesse episódio é mais forte, tanto porque, né, eles aparecem por mais tempo do que quando apareceu outros personagens de outras séries nessa, né, em Lower Decks. Eu gostei, ficou muito legal o jeito que eles animaram os personagens, sabe? Ficou muito legal. Ficou... a gente tinha um desejo oculto, não tão oculto assim, né? Porque a gente assistiu no começo, teve a Comic Con e a gente assistiu o pessoal que dão as vozes, né, pros personagens, e eles são muito assim, a princípio a gente foi bem simpático, o pessoal bem legal, podia fazer o contrário, né? Podia fazer agora um episódio live action com esse pessoal que tá dublando aí, né? Sim, legal. Ia ser interessante isso daí. Quem sabe uma hora alguém tem uma ideia dessa, eu acho que vai ser um negócio bacana. Mas aí o Boiler já é promovido e não tá mais. Como é que você acha? Você acha que o Boiler fica muito tempo na Titã? Não sei. Não tinha pensado nisso, não. Foi uma coisa que eu não pensei, de verdade. Eu porque, acho assim, que ele é um dos protagonistas. E aí, porque se ele fica, assim, como é que a série vai pra... Até porque tem uma outra coisa. A Titan
pra gente que é tracker, ela é uma coisa muito grande. Assim, é quase outra série. Se ele ficar lá na Titan, vai virar uma série do Hiker, não vai ser Lower Decks, né? Corre esse risco. Então eu não sei como é que eles vão fazer. Eu tenho uma teoria que eles ficam uns 2, 3 episódios e depois ele volta pra ser, vai ficar com saudade, alguma coisa vai acontecer. Não ser rebaixado, que eu acho que ser rebaixado é meio pesado. Talvez ele volte como tenente, por exemplo, pra ser, e aí tem uma outra relação com a Mariner. Talvez a Mariner já, né? Isso eu acho que sei que você acabou de falar que não pensou, mas vou perguntar de novo. E aí? Não tinha pensado nisso. O que eu tava pensando quando eu vi o que aconteceu ali e no episódio, ia ser, meu Deus. O meu primeiro pensamento foi, meu Deus, como é que vai ser agora? E aí depois eu fiquei tipo, será que eles vai ter essa dinâmica, 2 naves agora? Como é que vai ser isso? Será que vai ser metade do episódio vai ser na Titan, metade do episódio vai ser na Cerritos? Como é que isso vai funcionar? São 2 naves muito diferentes, como é que vai ser isso? Não tinha chegado a uma conclusão de como ia ser. Tava pensando que ia ser, sei lá, o Boiler falando as abobrinhas dele e o pessoal ficando, meu Deus, como é que você foi parar aí? É isso, né? Vamos ver como é que vai ser e qual é a pegada aí pro... Acho que tem... É engraçado, mas aí a gente tem bastante coisa, né? Pra começar a segunda temporada. Tem essa relação que ela muda, de qualquer maneira, a dinâmica da relação da Mariner com a Freeman no começo ela vai mudar, né? A gente tem aí essa relação aí da Tandy com Rutherford em função da perda de memória. É claro que não é uma coisa tão importante assim num primeiro momento, olhando para a Tandy, mais para o Rutherford, que ele, né, tem esse trabalho de recuperação, e tem o Boiler a bordo da Titan. A gente sabe como é que isso vai ser desenvolvido. E tem bastante coisa aí para acontecer na segunda temporada, né? Vamos esperar aí. Eu acho que a gente bateu um papo legal aí sobre o episódio. Eu queria passar logo para as considerações aí gerais aí, pra gente não se estender demais. E aí eu queria te perguntar assim, ponto positivo, alguma coisa foi destaque para você nessa primeira temporada? Então, eu acho que é isso que a gente já falou sobre, né? Até nesse episódio mesmo a gente já falou, que é uma coisa que eu gostei, no geral, na questão de todos os episódios, que eu achei bem legal, é que ele não se restringe, é uma série de comédia que não se restringe a só fazer piada o tempo todo, sabe? É uma série de comédia que, mesmo fazendo você rir, mesmo fazendo piadinhas e trocadilhos e referências, ela também te coloca pra pensar no que tá acontecendo. Tanto com coisas muito grandes, como a questão da nave populacional, né, naquele episódio, quanto com coisas pequenas mesmo, tipo isso do que a gente estava falando. Às vezes a gente para do que a gente tá falando e começa a fazer uma análise psicológica do personagem e nem percebe. Então isso eu achei muito legal, porque, óbvio, eu gosto também de ter uma série apenas humor pra descontrair, mas eu acho que não ficou de um jeito muito forçado. Eu acho que eles conseguiram colocar isso dentro das piadas e do humor da série, sem ficar muito, olha só, a gente não faz só piada, a gente também é sério, olha só, sabe? Então eu gostei muito disso. Pode ser. Eu acho assim, eu gostei do tom de humor da série. Eu acho que como tracker velho, as centenas de referências aí que eles fazem em todos os episódios, eu me divirto muito. Inclusive esse começa com, assim, tem a questão deles começarem num planeta que foi visitado pelo Kirk e o Spock, né? É um episódio da série clássica, da primeira temporada da série clássica, Hora Rubra. E o Landro é um vilão, né? É um supercomputador que acaba assumindo o controle. Eu tava lendo sobre isso também. Isso. E aí a gente tem, nesse episódio, aí tem ali e eles trazem uma foto. Eu achei isso muito engraçado. Foto é o desenho, o traço
da série antiga animada, da série animada, né? Então o cara tem esse tipo de cuidado, e aí eles têm, e aí tá a Freeman lá discutindo e tal, e é legal eles dar um jeito disso, porque a gente chama a série, claro, de Original Series, né, de TOS, e aí o Hanson, eu adoro visitar esses planetas da TOS Era, mas aí, pô, como é que o cara vai explicar isso? Não, como é que ele fala? Those old science, alguma coisa assim, é isso. E é muito legal, então o tempo todo o Exocomp, episódio da nova geração, e assim vai, a gente vai ficar citando aqui, vamos ter um programa só para falar disso. E eu acho muito legal essa maneira, esse lance dessas referências que eles fazem o tempo todo. Acho que eles fizeram um trabalho legal com todos os personagens e acho que o humor da série é o que também tem me agradado bastante, embora não seja só uma série de humor. Alguma coisa aí que você achou que não gostou? Isso aqui eu não achei legal, podia ser melhor e tal? Eu acho que às vezes eles tentavam fazer... É aquilo, são 4 protagonistas, tem 4 personagens principais. Então, às vezes, eu acho que tinha episódio que eles tentavam colocar um foco de protagonista nos 4 personagens. Não digo nem nos 4 ao mesmo tempo. Mas, sei lá, colocar em um arco tem uma dupla e no outro arco tem uma pessoa separada. E aí eu acho que acabava ficando um pouco corrido. Tipo aquele episódio que... o implante do Rutherford vai mudando. Eu acho que às vezes acontecia de, sei lá, conseguir desenvolver muito bem um arco, mas o outro arco acabava ficando um pouco esquecido, sabe? Não, eu acho que essa é a grande crítica que eu tenho também, e acho que você está sendo até econômica. Eu acho que, assim, o desnível do que eles fizeram com a Mariner, com o Boiler, quando comparado com a Tandy, com o Rutherford, é enorme. Né? E eu acho que se é para ter 4 personagens, assim, tudo bem, não dá para dar trabalhos importantes para todo mundo ao mesmo tempo, até porque a série é curta, mas tem situações em que, assim, eles não fazem essa diferença. Então é algo que eu acho que eles poderiam trabalhar melhor, sim, deveriam trabalhar melhor. Eu acho que acabou ficando, tipo, muito claro que ok, tem 4 personagens principais, porém esses aqui são os protagonistas. Temos 2 protagonistas. A protagonista é a Mariner, que até o Boiler de vez em quando é jogado para escanteio. Sim. Né? Até eles com certeza é jogados para escanteio. Né? E legal que eu já era fã da Mariner antes de começar a série. Eu via os trailers e falei, gente, é genial isso daí. Acho que a primeira cena que eu vi, ou a que eu fiquei assim, é aquela que ela fica cantando a musiquinha dos escudos. Brave Shields, tô apaixonado. Ela é muito, muito, muito bacana. Mas dá para trabalhar melhor os outros, acho que faltou um pouco disso, certeza. E a gente precisa ver um pouco mais do Rutherford. Eu acho que vai acontecer. Eu tinha visto, tem um aplicativo que eu uso pra ir marcando os episódios das séries que eu tô assistindo pra eu não ficar muito perdida. E eu tinha visto alguém comentando uma coisa que eu nem tinha pensado, mas eu achei que assim, uma ideia super legal, que seria de trocar as duplas, sabe? Porque a série inteira ficou a Mariner e o Boiler, o Rutherford e a Tandy. Às vezes a Mariner com a Tandy, mas assim, muito pouco também. Eu acho que de trocar as duplas, mudar um pouco a dinâmica... Isso a gente achava desde o início. A gente achava que haveria uma distribuição melhor, assim, em algum episódio ia ter mais o Rutherford na frente, mais o outro mais atende, todo mundo ali, mas dando destaque para um, trocando um pouco. Isso não é algo que a gente esperava que acontecesse e que a gente sentiu e que a gente espera que aconteça, né? Então, vamos ver se aí para a segunda temporada eu acho que tem espaço para isso, principalmente nos episódios iniciais. A gente não vai ter o Boiler e a gente tem essa questão do Rutherford estar recuperando a memória. Então,
já organicamente abre um espaço para você contar outras histórias ali. Então vamos ver o que acontece. Uma coisa que me incomodou, e aí é um problema que eu acho que é mais meu do que da série, né? Mas assim, e aí é um problema de expectativa. Eu achava que Lower Decks ia ser uma série mais de humor e menos séria, dentro daquilo que a gente pode chamar de seriedade, e ela reverteu essa minha expectativa. Não tem um grande problema com isso. O problema eu acho que às vezes ela é meio esquizofrênica. Quando você acha que ela vai para um lado, ela vai para o outro. E aí, pelo menos agora, pelo menos para o final, eu acho que ela abandonou. Acho que de Veritas para cá, embora Veritas tenha ali... Veritas ainda não. Veritas ainda é aquela história do julgamento, aí todo mundo contando a historinha e tal. Mas acho que... Não, Crisis Point e No Small Parts, eles são segmentos bem à parte, né, do que o restante. E aí eu acho que, pelo menos eu gostaria que a série definisse qual é a sua personalidade, né? Sim, que ela realmente vai querer dizer. Mas isso é uma coisa muito mais minha, né? Não vejo ninguém incomodado com isso, não. Bom, você tem algum episódio favorito? Você conseguiu elencar um? Se você quisesse ver de novo um episódio só da temporada, qual que você veria? Então, tem... Na verdade, eu acredito que 2. Só vou olhar aqui se eu vou falar o nome do episódio certo, pra eu não acabar trocando o nome do episódio. Mas eu gostei muito do... Ok, tá certo. Eu gostei muito do Moist Vessel e do Veritas. Acho que foram os que eu gostei mais. São dois legais, assim. O Moist Vessel, eu tenho um problema com ele, que é essa questão da expectativa. Foi o primeiro episódio que eu, assim, mas isso aí é muito sério, né, cara? Então, eu acho que é muito mais um problema da minha expectativa do episódio, sim. Né? Então, eu acho que o No Small Parts, pra mim, é um episódio que eu mais gostei. Mas não acho que teve episódios ruins. Eu acho que todos os episódios são bem interessantes. Sim, e eu acho que... Gostei muito do Much About Boiler. Então, eu também, assim, nenhum episódio eu desgostei. Não, talvez não gostei o suficiente, porém desgostar não. Mas eu acho que o Moist Vessel eu acabei gostando justamente pelo que você acabou não curtindo tanto. Que eu gostei muito do jeito que... Eu gostei muito do jeito que o episódio foi indo pra frente, sabe? E eu gostei muito do Veritas também, porque... Eu gosto muito de coisas que, tipo, são histórias independentes que não são tão independentes assim. Tipo, são várias histórias diferentes que no final contam a mesma história. Meio Tarantino, assim, com Cães de Aluguel, não, Cães de Aluguel não, o Pulp Fiction. Isso, tipo isso. Eu gosto muito. Eu achei legal que você já pegou a referência do Tarantino, que você sabe que eu gosto também. Mas, tipo, eu gosto muito disso. São várias histórias que aparentemente são diferentes. Se você parar pra ver uma por uma, são coisas diferentes. Só que no fundo elas todas contam a mesma coisa. Eu gosto muito desse tipo de coisa. Então, tem nessa linha, assim, o Pulp Fiction e aquele Hero também, né? Ele também é um pouco... É praticamente a mesma história, mas isso por pontos de... E aí cada um contando da sua versão fica uma história diferente, né? Sim, sim. Então, tipo, por mais que eu tenha tido um probleminha pra me conectar com a parte do Rutherford, né? Que eu já falou disso. Do implante dele que fica mudando e mudando, e aí você não consegue entender o que tá acontecendo. Que a gente até falou que a gente, por mais que tenha sido exatamente essa intenção de não entender o que tá acontecendo, eles foram bem demais, né? Deu tão certo. Que a gente realmente não entendeu. A gente realmente não entende o que tá acontecendo. Mas eu acho que eu gostei muito por isso, porque mesmo com esse probleminha que eu tive, foi uma coisa que, por mais que tenha sido um pouco desconecto
do eu pelo menos foi o que eu senti, que acabou ficando um pouco desconexo do resto da série. Eu gostei muito da dinâmica do episódio. Bacana. Tem algum que você... Qual que você se interessou menos, assim? Tem algum? Assim, não consigo lembrar de nem... Eu sei que provavelmente teve, só que eu não me lembro. Mas eu vou falar aqui o Temporal Edge justamente pelo motivo que eu te falei mais cedo. Que eu só me lembro de uma parte do episódio. Eu sei que teve mais coisa em volta, porém... Não, mas eu acho que isso é significativo, porque quando você não lembra realmente é porque ele não te cativou, né? É um episódio assim... Sim, com certeza. São episódios curtos, são poesia. Eu acho que isso é um sintoma sério de que realmente ele não foi um episódio pelo qual você... Não, porque eu me lembro claramente de ter em algum momento da gente gravando o programa, eu ter virado pra você e falado, eu não gostei tanto desse episódio. Mas eu não lembro qual foi, eu não consigo lembrar. Não. O que eu gostei menos, o que eu consegui mais, eu tive mais dificuldade com ele, foi o Terminal Provocations. Eu achei ele muito louco, aquele negócio do cara que era o amigão do Boiler, e aí que de repente vai lá e O do Fletcher? Do Fletcher. Ok, beleza. Isso, do Fletcher, e aí eles vão da festa do Chuchu. Pro Chuchu, embora a festa do Chuchu seja... O Chuchu é sensacional. A festa do Chuchu é a melhor coisa, né? Mas acho que a história ficou muito assim, que negócio daquela aranha eletrônica e tal, e as coisas assim, eu acho que não é ruim, não é um episódio ruim, tem uns momentos divertidos. O lance do Chuchu eu achei super engraçado e tal, mas o Terminal Provocations acho que foi o que eu menos me identifiquei com ele, assim, não curti muito, não. Eu ia ter uma coisa aqui na pauta que eu tiro, eu vou comentar, mas acho que, assim, você teve alguma decepção, assim, alguma coisa que, poxa vida, não achei isso legal, né? Na série? Olha, não me lembro de ter nada que nada que a gente já não tenha comentado, mas nada muito grande também. Assim, no máximo é isso que a gente estava falando mais cedo, de que esperava desenvolvimento de todos os personagens e não tive, sabe? Não desenvolvimento, mas foco. Desenvolvimento teve. Mas esperava ter cada um seu momento de protagonismo e não foi muito bem o que aconteceu. Também. A única coisa que eu... E aí, de novo, né? Pode ser mais um problema meu do que da série, foi esse negócio de pessoal não saber que a Mariner era a mãe Não, é o contrário. Que a Mariner era a filha da Freeman. Aí seria realmente uma grande revelação, né? A gente, não, ela não surpresa! Sabe, isso pra mim é algo que não faz muito sentido e eu tive dificuldade pra engolir esse negócio aí. Também não é o fim do mundo, né? Mas assim, se for pra procurar um defeito, pra mim é esse. Esse é o defeito que é a série. E até porque isso é importante, né? Até para uma série de eventos, uma série de coisas que acontecem no episódio. Então, mas pode ser mais um problema meu. A última coisa que a gente ia bater um papo aqui era um pouco sobre as perspectivas aí para a próxima temporada, mas acho que a gente já falou um pouco aí ao longo do que a gente conversou aqui, né? A gente acabou destrinchando isso no resto do episódio. Isso. Então, acho que é isso, essa relação da Mariner com a Freeman, que certamente vai ser diferente. Como será, já que é a grande questão. Dúvidas sobre o que vai acontecer com o Boiler, né? E eu acredito que ele volta em algum momento, não acho que ele fica lá e tal, mas a gente também não tem nenhuma coisa fechada em relação a isso. E aí, é claro, acredito que alguma coisa em relação ao movimento aí de cura do Rutherford apoiado pela Tandy. Eu acho, né, também que, como a gente comentou, com essa saída do Boiler ali, eu acho que vai abrir um espaço mais orgânico para eles dois ali aparecerem um pouco mais, pelo menos no começo. E vamos ver como é que vai ser essa reação aí, esse retorno da segunda temporada. Bom, a princípio era isso que a gente tinha para bater papo hoje. E terminamos aqui, depois de vários atrasos,
esse bate-papo aí, dessa primeira temporada de Lower Decks. E assim, eu deixo aí para você agora fazer suas considerações finais sobre nossa temporada aí de podcasts aí sobre a série. Eu acho que foi uma experiência muito legal, porque consegue, sei lá, atender. A série conseguiu atender a vários interesses ao mesmo tempo. E é justamente por isso que a gente tá aqui, senão a gente não estaria. E eu acho que isso é bem legal, tanto pro meu lado quanto pro seu. Eu acho que assim, no meu lado, eu digo lado dos mais novos, dos mais jovens. Dos Lower Decks do fandom. Porque não digo só por mim, até porque eu mesma já me interessei, já demonstrei interesse pela franquia, às vezes fico com preguiça porque é muito grande, você sabe disso. Eu sei. Eu tenho esse problema com Doctor Who. É exatamente isso, assim, de ter... Você quer assistir, mas é muito grande. Eu também tenho isso com o Doctor Who, eu te entendo. Nossa. Tem uma menina no meu grupo lá de dança que é a série favorita dela. Eu fico, meu Deus, corajosa. Porque provavelmente ela só viu essa, porque ela tá vendo até hoje Doctor Who. Ela assiste todos os dias Pois apenas Doctor Who. Exatamente. Mas ela tá aí, no loop tipo, infinito. Pra mim, que já tinha esse interesse, óbvio que é mais fácil. Mas, tipo, conheço várias pessoas que, assim, nem desenvolvem o interesse porque não querem. Tem gente que tem medo de assistir a série pela ordem errada e ficar perdido, não entender. Tem gente que só tem preguiça mesmo. Tem gente que fala, nossa, é muito grande, eu não vou nem olhar do que é isso. Então, assim, eu acho que... Óbvio, tem pessoas que também acabam não querendo assistir por não se interessar pelo gênero. Aí já é outros 500. Mas, tipo, dos meus amigos que eu conheço, que eu sei que gostam desse gênero, muitas vezes é isso. De tipo, o que eu faço pra... Não sei nem por onde eu começo, então não acabo desenvolvendo interesse. Eu acho que pra quem tem essa questão, por mais que, óbvio, não é o foco da franquia inteira, acaba sendo uma introduçãozinha legal, justamente por ter essas referências e aparecer coisa das outras séries da franquia. Eu acho que dá pra dar uma pescadinha, até tipo, vamos supor que alguém que por algum motivo foi cair num post esqueci o nome da menina que escreve da Lúcia. Isso, caiu no post da Lúcia depois de ter visto o episódio, descobriu que em tal episódio da série original aparece aquilo lá e fica, meu Deus, como é que será que isso acontece? E aí acaba desenvolvendo esse interesse, sabe? Eu acho que funciona muito bem pra quem não conhece o universo direito. Eu acho que esse era a minha expectativa de Lower Decks quando falaram do projeto de ser uma série que atingisse um público que não necessariamente é o público hardcore de Jornada das Estrelas. Eu acho que é uma série bem divertida, que outras pessoas podem assistir e gostar. Foi uma experiência muito legal poder fazer esse podcast aqui com você e falar sobre jornada com você, e eu acho que isso para mim é significativo. E a gente espera que outras pessoas tenham essa oportunidade. Bom, para não esticar mais, agradecer a quem esteve conosco, quem ouviu, quem compartilhou do seu tempo com a gente. A gente está aí ansioso para a volta da série, não tenho ideia ainda de quando é que isso vai retornar. E aí para a próxima temporada, a gente já vai trabalhar com uma agenda um pouco mais próxima dos episódios, até para a gente poder bater papo juntos e não ficar um hiato tão grande entre o podcast e o lançamento do episódio. A gente espera também que esses episódios estejam disponíveis de forma mais fácil e mais acessível para o público aqui no Brasil. Ainda nessa primeira temporada foi um pouco mais difícil de assistir, mas vamos esperar
que para o ano que vem a gente possa ter novidades e a gente consiga assistir de forma mais fácil, até para que outras pessoas possam participar mais com a gente. Por enquanto já temos a Star Trek Discovery, que já está no ar na Netflix, e a gente, claro, sempre recomenda que vocês assistam Jornada nas Estrelas. No mais, foi um grande prazer estar aqui em companhia da minha filha Ana Clara no Corpo e fazendo esse podcast para vocês aí do Trek Brasilis. Só um grande abraço e a gente se vê aí na segunda temporada. Paz e longa vida.